Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Esses 10 anos, né, de comemoração dos 10 anos, onde todos nós nos sentimos muito felizes de cada vez vermos amigos que já estão conosco há muito tempo, amigos que estão chegando, e nós procurando manter sempre esse acolhimento, né, esse aconchego de conhecer todo mundo pelo nome e de sempre estarmos juntos nessa grande aglomeração de amor, buscando o aprofundamento no Evangelho de Jesus, o aprendizado nessa nossa doutrina tão importante. Muito obrigada pela presença de todos. Estamos nesses 10 anos comemorando exatamente como vimos fazendo ao longo desses 10 anos, né? Sempre trazendo palavras de Jesus, é sempre o tema desses nossos temas centrais, que a gente costuma dizer, né? Que Jesus ainda é um grande desconhecido da nossa alma, né? E nós precisamos conhecer Jesus. Tem palavras incríveis dele no Evangelho, tem palavras que a gente nem acredita que Jesus trouxe e são tão atuais porque são atemporais. O tema deste ano: todos os que amam a verdade escutam a minha voz. E o nosso querido e maravilhoso professor Humberto Vasconcelos, é sempre uma grandiosa gratidão que a gente tem a ele de estar conosco ao longo desses anos, trazendo o seu conhecimento, trazendo a sua energia, trazendo a sua sabedoria e enchendo tanto a cada um de nós com mais vontade ainda de mergulharmos nesse Evangelho. Eu sei que ele está aqui, né, com um sacrifíciozinho, mas a gente fica muito agradecido e honrado. E ele vai trazer para nós o tema em João 18:37, eu vim para trazer a verdade ao mundo. Então, vamos prestar bem atenção porque o tema é maravilhoso. Tem alguém vindo à nossa casa pela primeira vez? Olha que coisa maravilhosa. Qual é seu nome? Patrícia, Ana Júlia, Esther, lindas. Muito obrigada por estarem aqui, viu? A gente tem o hábito de ofertar o Evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez, tá? Então, no final da palestra, venham aqui buscar. Temos estudos nas terças-feiras do Livro dos Espíritos e do livro Céu e Inferno. Na quarta-feira, a gente tem o estudo do EJA e do EAD. E na quinta-feira, temos o estudo do Evangelho. Aos domingos temos a evangelização infanto-juvenil, né? Hoje são 100 e poucas crianças, né, que são evangelizadas aqui nessa casa, tá? Então sejam muito bem-vindas. Vamos então à nossa prece de início, para que possamos deixar o nosso coração em paz, em serenidade, abrindo todos os nossos receptores do amor, para que nesse momento toda a graça desse ambiente recaia sobre nós. Mestre Jesus, amigo sublime e incondicional de todas as horas, temos alegria em nossos corações, Senhor, de termos escolhido hoje aqui estarmos, para que possamos perceber o quanto que as tuas palavras, o teu evangelho, os teus ensinamentos ainda são tão necessários ao nosso espírito que precisa olhar e vislumbrar a tua luz. Nós possamos sentir, Senhor, toda a alegria da espiritualidade que preparou este ambiente para que cada um de nós pudessem aqui estar sentindo toda a felicidade, percebendo os nossos corações em uma grande rede de luz e de amor. Abençoa o nosso querido amigo, que trará a sua sabedoria,
trará tudo aquilo que ao longo da sua vida tão abençoada vem caminhando e trilhando um aprendizado profundo da doutrina, da tua doutrina, Senhor. Que ele possa sentir-se abençoado, tratado, cuidado, que nós possamos perceber toda a felicidade deste momento. Abençoa a nossa casa, esse pequenino ponto de luz, mas que nós possamos continuar firmes, Senhor, honrando a tua palavra, onde tu serás sempre o protagonista. Ser com todos nós, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Muito boa noite, meus queridos amigos, meus irmãos. Eu por nada perderia essa oportunidade de estar com vocês. Naturalmente, todos nós nos sentimos muito bem nesta casa e, como estamos sempre interessados em aprofundar o nosso conhecimento e sondar realmente as nossas possibilidades de cumprir minimamente os objetivos para os quais nós recebemos a bênção da encarnação. Então, é lógico que eu me esforço muito para não perder esses compromissos que tenho, sobretudo pelo significado da data. Essas palestras realmente trazem à memória de todos nós a responsabilidade que nos cabe, porque nós dividimos essas responsabilidades com aqueles que integram o movimento espírita, e a satisfação muito grande de estar com pessoas que nós aprendemos a amar e que efetivamente nos fazem muito bem. O tema de hoje é um tema que realmente, se eu já tivesse desencarnado, eu pediria o obséquio de convocar um médium e eu faria aqui uma transmissão, porque, meus amigos, falar sobre verdade é uma coisa excepcional. Nós temos algumas colocações que são, vamos dizer, as portas do entendimento do que é o Espiritismo. Porque nós temos também esse tipo de percepção de que muitas pessoas frequentam as casas espíritas, as igrejas de modo geral, acumulam até algumas vezes algumas leituras interessantes, mas realmente não chegam a entender profundamente o objetivo da abordagem espírita. Nós somos conclamados a estabelecer um nível de cogitação, um ponto de partida. É feito aquela história. Você tem um compromisso e no dia desse compromisso você se prepara todo, etc., mas você está todo já, vamos dizer, comprometido com o atendimento daquele compromisso. A doutrina espírita, ela realmente nos induz a um comportamento nesse sentido. Porque, como diz o nosso Leon Denis, qualquer tipo de cogitação que se faça em torno do espiritismo, nós vamos ter um caminho que vai para o infinito, indo e voltando. Por isso que o nosso codificador, consciente de que estava realmente lançando as bases de uma nova ciência, ele diz que ele diz que o espiritismo realmente é algo que nos impulsiona
E apesar de ser uma ciência, não é uma ciência, é ciência. Interessante que os autores dizem muito isso. O Espiritismo não é uma ciência, ou uma filosofia, ou uma religião. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Por quê? Porque não faz o que a ciência em geral faz. A ciência se reduz para poder aprofundar. Por isso que hoje temos uma médica, por exemplo, a medicina com tantas especialidades. É o interesse da ciência realmente de aprofundar. E só há uma possibilidade de aprofundar, é realmente, né, diminuir a extensão dos seus compromissos, das suas atividades, etc. O Espiritismo é singular exatamente porque, à medida que nós aprofundamos, nós vamos descortinando universos mais amplos. Por exemplo, alguma coisa que nós temos de estar sempre avisados para o nosso despertar como pessoas humanas, como espíritos encarnados. É exatamente o fato de que nós criamos a história, ou criamos a percepção de que estamos na Terra para sermos beneficiados pelo que a Terra nos pode dar. Esta é, infelizmente, a ênfase do maior número de pessoas. Por isso que ficam prestando muita atenção ao que os outros têm. Por que ele tem e eu não tenho? Porque uns têm tanto e outros têm tão pouco. Porque temos a ideia de que a Terra teria obrigação de nos favorecer com tudo. Quando a perspectiva do espírita é exatamente o contrário disso. A Terra é que instalou, no momento em que nos recebeu, a expectativa de receber de nós alguma coisa. Não temos realmente de imaginar que a Terra estará à nossa disposição para nos oferecer tudo de bom. Não. Ela nos hospeda e diz assim, muito bem, agora você tem uma série de obrigações. A Terra tem uma expectativa em cada um de nós. Isso não é diferente? Não é diferente. Mas somente essa ideia pode permitir que nós tenhamos consciência de que somos espíritos, isto é, somos agentes. Nós não somos pacientes. E aí, quando nós colocamos o tema verdade, a coisa fica mais séria ainda. Não é? Porque se nós buscamos a verdade, se nós temos a possibilidade já de admitir, não é, que a verdade é algo que nós devemos cultivar. Não é sem razão, por exemplo, que nós temos aqui o nosso querido mestre, amigo e Jesus, e neste capítulo do Evangelho, nesse versículo do Evangelho de João, ele diz exatamente isso. Quem foi que, vamos dizer, instigou Jesus a cuidar desse tema? O rei, o tal do Pilatos. Pilatos falou sobre a verdade, ou Jesus falou sobre a verdade. Aí Pilatos ficou agastado logo, porque ele sabia que ele aderia a conceitos de verdade. Ele mesmo, como rei, não tinha condições de sondar toda a verdade. Aí ele pergunta a Jesus, o que é verdade? Jesus, como estava preparado para aquele tipo de pergunta, né? Ficou calado. Ele deu de ombros e saiu, foi embora, desistiu.
Então, falar de verdade é algo realmente extraordinário, mas nós só entendemos, só compreendemos se nós soubermos que somos espíritos, que somos agentes. Porque quando nós imaginamos que somos, vamos dizer, estamos para receber alguma coisa, nós colocamos uma expectativa de receber e não de dar, e não de doar. E a prática da vida e a idade dos mais velhos realmente confirma uma coisa que é muito interessante. Você só encontra o que você procura. Se você não procura, você não encontra. O exemplo mais clássico disso é o encontro de Jesus com Paulo de Tarso. Dois extremos que se buscavam. Porque quando Jesus toma conhecimento de Paulo, ele já sabia de antemão disso, vamos dizer, não é? Mas quando ele descobre que Paulo está realmente na sua sintonia, ele diz: ex homo, esse é o homem. Que tinha uma consistência de fé inabalável, uma coragem extraordinária. Ele disse: é preciso realmente que haja coragem. E aí eu trago, inclusive, para iniciar a nossa conversa, porque isso é uma conversa, meus amigos. A ideia é que todos pudessem falar no momento desse. Eu trouxe esse pensamento de Shakespeare, que tem assinalado tempo nos meus trabalhos. A coragem cresce com a ocasião. Não saia de casa com receio do que vai encontrar na rua. Não saia de casa para fazer uma operação com uma doutora ou um doutor com receio de que aquilo não vai dar certo. Não saia de casa assim. Ah, mas eu não vou ter coragem de fazer isso. Vai. É a ocasião. Quem disse isso foi Shakespeare, afinal de contas, é uma das glórias da literatura universal, né? É um colecionador de prêmios ao longo de todos esses anos e é realmente alguém que vê com a coragem nasce com a ocasião. Então nós temos de nos preparar nesse sentido. Temos de fazer alguma coisa, temos. Temos de conquistar, temos de estudar, temos de prosseguir, temos de subir montanhas, contornar dificuldades, etc. Ah, mas eu estou cansado, não tenho coragem para isso. Será que eu vou fazer? Vai. Porque a ocasião realmente produz a coragem. É necessário, entretanto, que você busque, que você se disponha a fazer. É uma espécie assim de autodesafio. Por isso que falar sobre verdade é uma coisa desafiante mesmo. Porque já existem expressões como verdade de cada um. A verdade não é a verdade de cada um, é o que cada um, é a percepção, né? É o que cada um busca, a verdade é essa. Nós, espíritos, temos de buscar de uma forma profunda, de uma forma universal, e se queremos realmente desvendar e viver a verdade, nós temos de partir exatamente nesse sentido. Ninguém começa, por exemplo, um curso universitário de 5, 6 anos e mais, sem, vamos dizer, a vontade de concluí-lo e de extrair todo o benefício que aquilo lhe dá. Por isso que é uma dificuldade, há uma diversidade muito grande de formandos. Tá? Há pessoas que nem fazem uma graduação, mas nem começam a praticar nada. Naturalmente, estando no ambiente de universidade, ele ganha
né, uma visão da vida assim mais ampla e começa a ver diversas saídas, inclusive saídas que muitas vezes vão levá-lo a outros tipos de atividade. Né? Ele está equipado, mas aquele equipamento genérico. Né? Só quando ele realmente enfrenta é que ele vai ter a possibilidade de descobrir, né? Descobrir a forma de contribuir, de colaborar e de buscar. Então, Jesus devia responder o quê? Será que foi imodéstia de Jesus? És rei? Ele disse. Tu dizes. E nisso ele desperta, olhe, esse tal de Pilatos adorou conhecer Jesus. Adorou conhecer. Lastimou porque teve de lavar as mãos, passar feito, né? Mas ele adorou. Tu o disseste. Porque nós criamos, nós somos criadores, somos filhos de um Criador. E a doação do Pai não é uma doação, é uma dação. Deus, quando criou o espírito humano, ele realmente se transportou. E faz uma espécie de transfusão. Ele tem tanta confiança que antes de nós termos consciência do que somos, ele já nos concedeu o livre-arbítrio. E ele não iria conceder livre-arbítrio se ele não soubesse que nós já teríamos condições de exercer esse livre-arbítrio. E estabelece naquele momento já da criação uma expectativa em relação a todos nós. Por isso que Emmanuel diz, Deus também espera. Tranquilo, fica no seu lugar. Tem que esperar, porque Deus também espera. Há uma expectativa de Deus em relação a cada um de nós, mas não é uma esperança, é uma expectativa, que são duas coisas diferentes. Expectativa, você fez aquele investimento e espera, realmente tem aquela expectativa, né, de receber o resultado daquilo. Ao passo que a esperança é vaga, tal, será que vem, será que não vem? Mantenha a esperança. Há uma expectativa de Deus em relação a cada um de nós. Então, quando ele diz, tu o dizes, realmente o Pilatos levou para casa realmente um problema sério, né? Se você está com a responsabilidade do rei, sabe que a sua palavra tem peso. Diz um pensador americano. A palavra de um presidente dos Estados Unidos, como é que ele dizia, meu Deus? A palavra do presidente dos Estados Unidos tem um peso muito grande e tal. Ele fazia mas dizendo isso, vale pouco porque a sua palavra tem um poder realmente construtivo e destrutivo enorme. Muito bem, meus amigos. E nós somos espíritos. Né? Então, ele diz, eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo. Veja que é aquela né, consciência do que veio trazer para o mundo. E a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, porque estamos falando a mesma linguagem. Por isso, meus queridos amigos, que este tema, verdade, é um tema extraordinário. Porque nós criamos. Crer
é criar. Grande ensinamento de Miguel de Unamuno. Tem um ensaio a respeito disso, que é uma coisa espetacular. Vale por uma biblioteca. Crer é criar. Se você crê, você cria. Eu já disse aqui algumas vezes, comento muito quando menciono esse aspecto dos nossos estudos, porque até hoje existem teólogos que escrevem criação, não escrevem criação, como a moderna ortografia, né? Escrevem criação. Criar, crer é criar. Né? É o mesmo radical primitivo, né, da palavra. Aí crédito e tudo quanto realmente começa com CRA tem realmente essa coisa. Então, nós temos de buscar. Vamos fazer uns raciocíniozinhos sobre verdade. Eu vim até trazer alguma notícia a respeito do nosso querido Bezerra de Menezes. Né? Nós dedicamos muitas referências a ele nesse mês, que é o mês dele. Mas vamos deixar isso aqui para uma outra oportunidade. Quero apenas dizer que este livro eu considero a certidão de batismo do Espiritismo. É um livro que foi escrito em 1886, quer dizer, a partir de um documento de 1886, editado neste formato pela Federação Espírita Brasileira em 1921, e é realmente o que eu chamo de certidão de batismo da doutrina espírita. Exatamente porque, valorizando o aspecto filosófico, a base filosófica da doutrina, ele identifica a filosofia trazida pelo Espiritismo como uma filosofia teogônica. Uma filosofia destinada ao conhecimento de Deus. A palavra é antiquíssima, porque na época em que nós acreditávamos em diversos deuses, né, na época do politeísmo, você tinha de dizer a origem daquele, né, para que aquele Deus pudesse ter força diante das pessoas. As pessoas tinham que ter informação. Né? Por que Deus do comércio? Por que Deus da colheita? Por que Deus disso? Deus daquilo? Né? Então, os filósofos da época, comandados por Platão, tá? Eles realmente demoraram muito na palavra teogonia. Vamos conhecer Deus, revelar Deus. Queria fazer uma referência assim, a este documento, que é notável para a compreensão também da doutrina espírita, já que nós estamos falando em espírito. Mas eu quero explorar também alguns aspectos que são interessantes neste momento. Peço licença para trazer outro testemunho, né, outra observação, agora de Pascal, Blaise Pascal, filósofo, linguista, matemático, enfim, tinha todas as qualidades. Morreu com 39 anos. Você não encontra nenhuma fotografia de Pascal velho, claro. Morreu com 39 anos. Foi um dos maiores iluministas de todos os tempos. Né? A verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. É que aí começa a gente discutir um pouco, né? É preciso que ele tenda para ela. É uma das condições do progresso. Mas pela simples razão da imperfeição de sua natureza, ele não poderia alcançá-la. Ele admite que não tem força, não tem condições de fazer isso. E esse é o desafio do espírita.
nós temos condições porque somos espíritos. Seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente, o espírito humano está na via providencial, mas não lhe é dado ver o seu termo. Pascal, isso é uma visão realmente assim muito centrada numa realidade, mas isso não quer dizer que nós vamos abandonar, vamos dizer, a possibilidade futura. Por quê? Porque tinha-se a ideia, como ainda hoje existe quem seja materialista, imagina que nós todos vamos terminar a nossa história dentro de um buraco, não é? Vamos viver somente o número de anos que estamos vivendo neste planeta. Eu disse assim, mas no fundo ele tem a ideia de que aquilo não é fim, não é o fim. E não existe fim. O espírita tem essa consciência de que não há fim. A única possibilidade de você alimentar a ideia de um termo, de um terminal, é voltar para o começo. Porque tudo na vida, tudo no universo realmente estabelece essa órbita e vai continuar, vai continuar. Então essa, vamos dizer, percepção do espírito que nos dá condições de admitir que nós somos espíritos e até uma síntese que nós fazemos em nossos escritos, né? Ser espírita é saber-se espírito. Se você se sabe espírito, você é espírita. Mais cedo ou mais tarde, você vai dar prova de que é realmente espírita. E aí vamos brincando sobre verdade, não é? Paulo Bonfim, que foi realmente uma das maiores expressões do pós-modernismo na poesia do Brasil, pessoa de quem nós nos aproximamos lá em época de 70, no cinquentenário da Semana de Arte Moderna de 1922, estivemos com ele em São Paulo, com o secretário de Educação todo do país, tal, cultura. Então, Paulo Bonfim é essa pessoa e ele contava uma história muito interessante sobre a verdade. Ele morava num apartamentão lá na Avenida Ipiranga, né? Antigo e tal, e nos recebia a todos lá quando nós estávamos em São Paulo. E ele então contou um episódio que ficou marcado na minha mente. Tinha uma servidora de nome Maria, responsável pelas bandejas de café, né, que eram servidas durante as visitas e tal. E os intelectuais lá, os amigos dele, estavam discutindo sobre alma, sobre espírito, né? Aí veio com aquele charme natural das pessoas que servem, né? Maria, com uma bandeja grande de café, silenciosamente, todos se calaram, né, para ver o cortejo. Ela deposita sobre o centro da sala a bandeja. Quando ela vai saindo, Paulo Bonfim disse: Maria, nós estamos discutindo aqui um assunto. Estamos divididos. É sobre espírito. O que é que você diz? Se tem nome, existe. Pronto. E saiu. Ela emitiu uma verdade do ponto de vista linguístico extraordinário e tudo nesta linha de você criar. É muito interessante, meus amigos. Então, esse conceito, né, de verdade, do qual nós participamos, do qual nós podemos dar, vamos dizer, testemunho, não podemos fugir de jeito nenhum, mas com essa perspectiva realmente de a vida ser o que efetivamente é, algo que não se distingue por hipótese nenhuma.
Então, falar de verdade é uma coisa realmente muito boa, muito interessante. Fernando Pessoa, que é também uma dessas águias intelectuais e que nós citamos muito, ele tem uma série de raciocínios sobre a verdade e ele coloca exatamente nessa perspectiva de verdade, mentira, certeza e incerteza. Aí diz, aí ele cria uma situação. Aquele cego ali na estrada também conhece estas palavras. Verdade, mentira, certeza e incerteza. Estou sentado num degrau alto e tenho as mãos apertadas sobre o mais alto dos joelhos cruzados. Sabe como é, né? Aquela, né? O cego para na estrada. Desliguei as mãos de cima do joelho. Verdade, mentira, certeza e incerteza. São as mesmas? Qualquer coisa mudou numa parte da realidade. Os meus joelhos e as minhas mãos. Qual a ciência que tem conhecimento para isso? Aí você rache a sua mente para compreender o poeta, porque realmente você muda a realidade, qualquer aspecto da realidade que você muda é outra realidade. Então, a verdade é esse desafio permanente realmente para todos nós. Pena que a gente não possa realmente bater papo sobre isso, né? Era bom que cada um dissesse a sua visão. E aí vamos ver o nosso André Luiz, aí o pórtico da doutrina espírita abre sobre nós e começa realmente a trazer subsídios extraordinários para todos esses assuntos. A verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastres. Então, não imagine que você, na dimensão da carne, a dimensão que você chega ao fim da história. Né? Você está a caminho. Por isso que a vida é realmente uma passagem, a vida é um caminho. Né? E passagem realmente é um processo. Né? É algo que está se processando. Mas é preciso que nós estejamos conscientes de que o nosso caminho é realmente uma busca da verdade até que nós realmente tenhamos o tirocínio, a possibilidade de enxergar a verdade nos primeiros indícios. Não é? E tem tanta gente, o tal do Pirandello dizia, a verdade assim é, para não discutir, não é? Aí vem uma pessoa, não, isso aqui é assim e tal. Aí diz, a verdade assim é. Ele é criador como você, então ele criou aquilo. Ele está preso àquela ideia. Ele só falta realmente descobrir que é um espírito. E que, logicamente, tem né, um caminho ascensional que toca no infinito. Não, realmente falar de verdade não é coisa fácil. E segundo Emmanuel, que é esse intérprete maravilhoso do pensamento de Jesus, nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. A gente tem dúvida disso? Divino amor é uma verdade? Quem ousa dizer que não? Hein, doutora? Quem ousa dizer que não? Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinamos a violentar o quê? O pensamento alheio. Você tem que trabalhar muito, tem que esperar
para que uma pessoa que está persuadida do contrário que você imagina ser verdade, alcance a possibilidade de buscar como você busca. Porque todos nós buscamos a verdade. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. Todos nós temos essa liberdade, basta que realmente nos convençamos de que somos capazes. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. Até quando ele tem consciência de que realmente não está no caminho certo e se, vamos dizer, firma naquele caminho, então ele já sabe. Não precisa chamar muita atenção para o erro. Você tem que chamá-lo para a perspectiva daquele assunto, de onde você está, de onde você se encontra. E isso é um processo de quê, meus irmãos? É um processo de educação. Por isso que a justiça exatamente penaliza não com o objetivo de castigar, mas com o objetivo de, vamos dizer, restaurar a pessoa, reconquistar a pessoa para que ela seja realmente uma pessoa capaz de dialogar conosco, né? De viver em sociedade, de não admitir-se dono único da verdade, ou, vamos dizer, dono do mundo, né? Então, esses ensinamentos espíritas são imensos. Por isso que se diz, olha, você falar de verdade é alguma coisa realmente tão profunda que você tem que colocar essa perspectiva de verdade em tudo que você realmente está dizendo. Sobretudo que você se senta numa mesa dessa, diante de uma oportunidade dessa, de falar realmente as coisas do espírito que não estão subordinadas à flutuação de tempo, de espaço, etc. É meio complicado, dá trabalho. Mas tudo na vida é assim. Tá? O que nós temos visto hoje, meu Deus do céu. Eu vi uma experiência, não sei se viram, que realmente o nosso WhatsApp se enche dessas coisas. Um cidadão que joga umas tintas num balde imenso. Né? Depois ele faz outro tipo de colocação naquela água misturada. Depois ele vem com a tela em branco, imerge a tela. Você viu isso? Né? Foi, você passou para mim. É extraordinário. E quando ele tira a tela, ela tem duas frentes, a frente e o verso. E tem duas paisagens diferentes. Pintadas, parece até que saiu da mão de Leonardo da Vinci. Vai explicar o que é isso? É claro. A Terra explica. Marte explica todos os planetas que giram em torno do eixo de seu Sol, de sua estrela, e quem recebe força, energia, luz, etc. Né? Sabem disso. É interessante, mas quando vai, vamos dizer, fazer um estudo assim mais aprofundado do sistema planetário nosso, a distância que existe entre um planeta e o seu vizinho é proporcional à distância que existe entre ele e o planeta seguinte. Por exemplo, se a distância é x entre a Terra e Marte, a distância entre Marte e o próximo vizinho dele é 2 vezes maior. A distância entre o próximo vizinho dele e o outro é 4 vezes maior, porque é geométrico. É perfeito. Então essa perfeição existe, é preciso apenas que você acredite nela. E que você é um criador.
Porque a intenção daquele cidadão, aí é mais séria ainda a situação. Ele teve a intenção de fazer as duas paisagens. E foi a sua vontade, a sua energia, o seu vigor que realmente promoveu aquele movimento. É impressionante. Pô, mas isso é uma experiência que nós estamos vendo. Quantas coisas dão certo quando nós imaginamos que iam dar errado? Hã? Assim, olha, foi uma coincidência enorme, eu queria exatamente assim. Então é preciso que nós realmente saibamos que temos uma sociedade com todas as coisas que nos cercam. E existe essa proporção, existe essa sabedoria que é um reflexo da sabedoria do Criador. Né? A verdade está palpável para nós quando nós temos esse tipo de raciocínio. E aí o nosso Emmanuel chega a essa conclusão que é uma coisa extraordinária. A vida é em si um ato religioso. Porque tudo se liga, tudo se religa, tudo está devidamente encadeado e qualquer tipo de ação que, vamos dizer, amece destruir essa igualdade ou essa proporcionalidade, realmente é fadada ao insucesso completo. Então é preciso que nós realmente, como se diz aí na velha, andemos na linha. O universo conspira em favor de toda pessoa que acerta ou que faz o certo. Se você faz o certo, há uma conspiração universal para aquilo dar certo. Pode não ter a urgência, a emergência que você tem e tal, mas você vai ter tempo realmente de estabelecer de testemunhar essa verdade. Eu gosto muito de dicionário filosófico, né? Tenho alguns em casa, um deles é esse tal de Nicola Bagno, em que ele diz: são 5 os conceitos filosóficos da verdade. A verdade como correspondência ou relação. Olha aí. Né? Alguma coisa tem sempre relação com a outra, tem sempre correspondência com a outra. A verdade como revelação. A verdade como conformidade a uma regra. Se você se ajusta àquela regra, você então alcançou essa dimensão de verdade, você está agindo com a lógica da lógica da vida, por exemplo. E é uma das grandes ensinamentos dos espíritos. Não é? Nós temos de Emmanuel também, nós temos de, em primeiro lugar, entender a vida, porque nós atuamos na vida. Se não entendemos, nos convertemos em, como eu digo sempre, seguidores de São Soubesse, né? Discípulos de São Soubesse. Ai, se eu soubesse! Ai, se eu soubesse! Já disse alguma vez isso? Ai, se eu soubesse! Todo mundo diz, ai, se eu soubesse. Tá? Então, por quê? Porque há uma conformidade com a regra. Você sabe de antemão que aquela coisa não vai dar certo, se você está realmente de acordo com a regra. A verdade como coerência em função disso. Né? Não, eu fui apenas coerente. Aí você recebe também a influência do tempo, do local, etc. Aquilo que a gente chama de contingência, né? Naquela contingência eu não tinha nada para fazer além disso. Esse é um aspecto da verdade, embora tenha sido o seu ato, vamos dizer, um desastre, mas nós somos seres contingenciados. É por isso que temos de botar a cabeça para funcionar sempre em tudo. A verdade como utilidade.
Aí tem que ser, porque você não pode realmente lidar com elementos que sejam fictícios. Na verdade, tem esses. Vejam como não é fácil. Você fazer um discurso sobre a verdade, é preciso realmente que tenha, vamos dizer, o prazo que a própria vida, né? Exatamente. Aspecto religioso, aí é que está realmente o forçar de barra das religiões que se pretendem realmente donas da verdade. Aí é um negócio desafiante. Fora a igreja não há salvação. Quem disse isso? Vá lá no início, não é isso? Das diretrizes cristãs. Você sabe que ele teve razão de dizer isso? Pensando bem, ele teve razão de dizer isso. Porque era uma forma de dizer, olha, se eu não persuadir esse pessoal do que o que eu estou fazendo, eu estou dizendo é verdade, ninguém vem para minha... Né? Então, fora da igreja não há salvação. Aí se muda para fora da verdade não há salvação. Essa foi a intenção dele. Fora da verdade não há salvação. Você sai da sintonia. Né? Mas se eu digo que a verdade está na minha igreja, é a mesma coisa. Fora da verdade não há salvação. Mas olha, a verdade é isso. Está no mesmo, não dá? Então, quando Kardec percebeu que o viés religioso do Espiritismo era algo que tinha amadurecido, estava na hora de se enfrentar, então ele disse, sabe de uma coisa? Fora da caridade não há salvação. Porque caridade é uma palavra muito especial. Vocês desculpem essas digressões sobre o significado de palavras, mas você tem que saber essas coisas para você entender bem, inclusive as mensagens espíritas, que elas são realmente mais ambiciosas, não é? Nessa área. A caridade tem a tal raiz, o tal radical. Todos nós usamos quando nos dirigimos a um amigo, caro amigo, né? Porque ele é caro, porque é caro, ele não é barato, ele é caro. Para mim ele vale tudo. Não é? Então caridade é algo especial. Não é? É algo que realmente não tem jeito de dar errado. Então, fora da caridade não há salvação. Não existe aí nenhum tipo de, vamos dizer, de manipulação, nenhuma ideia de que é do meu lado, é do seu lado, é fora da caridade. Tá? Não há salvação. Então você tem de crescer, você tem de criar um foco especial, um foco novo, exatamente para, conhecendo a vida, por isso que o nosso Emmanuel diz assim, ó, você tem de entender a vida, para você andar de acordo com a lógica da vida. Não você está atropelando a lógica toda hora. Né? Então entenda da vida. Entenda que você tem de ter, num determinado lugar, num determinado espaço, um comportamento X. Em relação a determinadas pessoas, um comportamento X. Se você não entender isso, você vai atropelar todo. E vai ser ejetado. Pessoa que não entende isso, é ejetada até da sua própria casa. Tá? Então, é isso aí. Nós temos essa obrigação. A segunda obrigação, segundo batente, o segundo passo desta, vamos dizer, harmonia com a vida, é exatamente gostar da vida. Dar apreço, ter apreço por aquilo que você faz.
Se você não valoriza, pronto, a palavra valorizar é melhor do que gostar e tudo. Se você não valoriza, né, acontece tanto isso. Né? Uma pessoa que tem muito, por exemplo, isso não vale nada. E pode faltar a ele qualquer dia, diz, poxa vida, que falta está me fazendo aquilo antes. Né? Quer dizer, você tem de conhecer a vida, entender da vida, você tem de dar o apreço necessário. Né? Você tem, em terceiro lugar, se você entende e se você valoriza, você então tem condições de reformar a vida e reformar a si mesmo quando for necessário. Tá? E se a pessoa tem consciência realmente do que deve ser, ele não vai mascarar a realidade de jeito nenhum, ele vai buscar aquilo. Então em primeiro lugar, entender a vida, valorizar a vida, a oportunidade. Eu digo sempre que pessoas dizem assim, eu gostaria de ter nascido em Miami, vim nascer logo no Recife. Eu disse, meu Deus do céu, que gosto estragado, trocar o Recife por Miami? Não, pelo amor de Deus. Eu devia nascer, né? Vim nascer logo aqui. Já viram alguém dizer isso? Já ouviram? Essas pessoas querem o quê, meu Deus do céu? Não tem manga rosa. Ela sabe que eu termino na manga rosa e a Terra não encontrou nada melhor para brotar de sua, né? Seu seio, né? Pois bem, então é isso. E aí você tem condições de reformar-se, né? E, enfim. E por último, é uma consciência de vitória. Engraçado, que a consciência da vitória, ela se esboça antes da linha de chegada. Né? Porque a pessoa já vai com aquela energia, com aquela confiança. Né? Então você, durante o processo todo, engrandeceu a vida e a sua memória engrandecerá a vida. É dessa forma que nós nos referimos aos grandes doadores da humanidade. Né? Esse realmente engrandeceu a vida. Deu a sua contribuição da melhor maneira possível. Tudo isso é busca de verdade, tudo isso é cogitação de verdade. E foi por isso que o nosso Pilatos, né? Ficou perturbado logo, saiu. Disse, não dá para mim. E é a verdade? Né? Não dá para mim. Ele sabia, coitado, e ele fazia de conta, que afinal de contas, na época era pior do que hoje. Temos ainda outros ensinamentos de Emmanuel. A pessoa converte a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça. Da justiça perfeita, que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Esse tipo de partilha é a partilha divina. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha. Essa é uma consciência que nós temos de forjar em nós, exatamente para não estarmos reclamando do tempo, ou reclamando das pessoas em volta, ou da ausência de possibilidades, de oportunidades que tenhamos tido. E tudo isso, meus amigos, são palavras que nós encontramos nas obras espíritas. Ninguém fale mal da literatura espírita na minha frente. Não é?
Porque existem umas pessoas que estão presas ainda ao século XVI, né? Ao século do Renascimento. O Renascimento é um despertamento da consciência humana, tanto que ainda hoje nós chamamos de humanismo, né? A cultura é o humanismo. Então você se despertou, é como assim, ó, penso, logo existo. Essa realmente é a ratio por excelência daquele momento. Aí vieram aqueles grandes vultos, né? E ainda hoje embelezam os nossos murais, as nossas igrejas, os nossos templos, os nossos, né? Em todas as áreas do conhecimento, todas as artes. Extraordinário isso. Pois bem, então nós temos de ter essa condição, né, de sabermos e escolhemos. E como sabemos que depende de nossa escolha, então é necessário que nós conheçamos bem, tenhamos realmente um direcionamento, procuremos essa verdade dos acontecimentos, admitam que nós, enquanto estamos encarnados, estamos subordinados a flutuações de tempo e de espaço. Existem muitos espíritos que sobem as escadas de sua casa quando querem visitá-lo. Eles não sabem que tem possibilidade de caminhar de outra forma. Eles vão pela escada. Então eles não tiveram ainda essa. Então, nós estamos encarnados, nós temos essa ideia. Né? E somos, vamos dizer, limitados por essa ideia. Mas é preciso descobrir aquilo que eu disse no início. Nós somos espíritos. Né? Nós somos agentes. Nós não somos pacientes. Paciente sou eu quando estou me consultando com ela. Agora ela é agente. Se ela não souber realmente o que serve para mim, né? Então é isso aí. Nós somos espíritos, somos agentes, não somos pacientes. Agente é quem age e não quem reage. Né? Olha aí, os juízes não aceitam mais esse negócio de você. Vamos dizer, eu matei porque ele me ofendeu. Ele fez, que é isso? E você então não tem responsabilidade por aquilo que faz? Você imagina que isso aí vai, né, vamos dizer, garantir a sua liberdade? É porque você imagina que não é um agente, é um reagente. E aqui para nós, viu? A condição física, psíquica, social, política do reagente é a pior do mundo. Né? Ele está sempre procurando obedecer ao gesto de quem está empinando ele, né? Feito papagaio lá de cima. Que sorte, meus queridos amigos, que essas são as cogitações sobre verdade. E é um mundo de coisas, não termina nunca. Né? Palavra de vida eterna, cada coisa. É por isso que os espíritos dizem, olha, leiam, leiam. A leitura acalma. Está atrapalhado, leia. Mas não vai ligar a televisão. Puxa vida, a televisão é um negócio extraordinário e tal, mas você tem que ser o agente da história, você tem que buscar. Só encontra quem busca. O exemplo de Paulo e Jesus é perfeito. Ele, quando vislumbrou, não é, a figura de Jesus, ele se desafiou a conhecê-lo. Eu quero conhecer. É claro, porque ele era um espírito de tanta clareza, né? Então ele busca
Porque se ele não estivesse buscando a luz naquele momento, ele iria lastimar a luz. A luz que me cegou? Que luz é essa? Ó, como se a luz existisse para ser dele, usada por ele e tal. Ele tinha ali, não, isso aqui, quando? E vejam que o narrador evangélico é muito fiel neste aspecto. O Evangelho é uma obra mediúnica por excelência, viu? Todo mundo deve saber disso. E foram anotações feitas, às vezes com 30, 60, 70, 100 anos depois. E fazem realmente a expressão de uma verdade que é indiscutível. Pois bem, meus amigos, então a experiência da leitura, a experiência de nós buscarmos é extraordinária. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Note-se que o mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para acesso à verdade, cada um tem o seu dia. É por isso que devemos realmente ler para abreviar esse dia e para vivermos este dia, é isso, na nossa realidade. Tebalde e os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento do nascimento de Jesus, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José. Vejam como a mediunidade está presente em todos eles. Cara como Simeão. Lembram-se do tal do Simeão? Ele disse, não, agora eu vou fazer um plantão aqui, porque ele estava em busca de alguma coisa que ele sabia que tinha que acontecer, né? Então, quando ele viu Jesus, chegou a minha hora. Então, há toda uma indução, né? Há toda um direcionamento, né, espiritual. Por isso que nós temos uma leitura diferente. Nós não fazemos uma leitura mágica do Evangelho. Que mágica é essa? Então, Simeão já sabia da visita do menino Jesus, tá? E ele percebeu, olha aí, uma criança no colo da mãe. E ele percebeu. Disse, chegou o meu momento tal. Então, é um show de fenômenos mediúnicos. Isabel, né? Ana, Maria é um primor, viu? Tem alguma Maria aí? Tem alguma Maria? Então, olha, esse nome é um primor. Maria é de uma delicadeza, é de uma sabedoria, é de uma leveza. É algo tão extraordinário, você não tem nem adjetivo para definir isso. Né? Então, essas pessoas, essas figuras todas são muito justificadas. Ah, mas você não chama São João Batista. Para que isso? Ofender o cara com uma limitação dessas? Ele é mais do que um santo, vamos dizer. Sabe o que quer dizer santo? Etimologicamente, separado. Oh, o santo é a coisa mais, né? É o ser mais, vamos dizer, ele é reconhecido e identificado, é? Não pode ser sanctus. Sanctus ainda tem que ser separado. É por isso que não, vão fazer os retiros, aí constroem aqueles maravilhosos mosteiros no alto de um monte, meu Deus do céu. Realmente era mais fácil
cruzar o Everest do que chegar ali todo dia, né? E aí a pessoa fica naquela história, são santos, santificaram. E a vida precisando realmente de todos eles, como precisa realmente de todos nós, não é? Então nós valorizamos sim tudo isso, como a personalidade sublimada de Maria tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Meu Deus do céu! Existe uma série de piadas que se fazem em torno disso que realmente não merece a nossa atenção. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Ele deixou que as coisas realmente amadurecessem para que ele identificasse um tipo de código que lhe permitisse realmente uma comunicação proveitosa com os homens. Por isso que ele se apoia realmente tudo isso, e o exercício que a humanidade desenvolveu durante todo o tempo antes de Jesus é notável, né? Está aí a mitologia, as mitologias todas. É fascinante o estudo das mitologias, porque são, vamos dizer, os grandes elementos causais de tudo quanto existe, né? E então, a verdade, o universo macro e o micro, o verme que se... Vejam que coisa, vejam a percepção do espírito. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. É esse esforço, né? Essa vontade determinada pela necessidade de prosseguir, de caminhar. Aquilo vai criando realmente, vai convocando o próprio indivíduo a favorecer aquele resultado, né? Ele provoca aquilo. Ele tem uma consciência íntima de que ele não deve esperar que venham as coisas assim. Aí é preguiça, é falta de consciência, é tudo, né? A história da notícia de umas tribos aqui na América do Sul eram conhecidas como tribos dos homens deitados. Todo mundo deitado, fazia tudo deitado, imagine o que não é isso? Alimentavam-se pegando o rato que, vamos dizer, passasse mais despercebido sobre eles. É uma realidade daquele momento, daquele estágio, né? Então, se alguém ali levanta, ou levanta-te e anda, né? Realmente há uma onda positiva, uma onda criativa, impulsionada exatamente por esse gesto. Coisa linda que vocês sabem, conhecem. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado somente da esperança, mas vive em ardente expectação. Olha o que nós dissemos no começo. A Terra tem uma expectativa em relação a cada um de nós. Tem. Então somos nós que falhamos com a Terra, não a Terra que falhou conosco. Aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. É uma beleza, a síntese, né, traçada pelo espírito André Luiz aí. Beleza, né? É uma síntese, como é que ele diz? Aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra,
mais propriamente considerados filhos de Deus. Olhe que vocês são filhos de Deus. Então tudo se espera de nós. Eu já estou terminando, meus amigos, desculpem. Não podia deixar de fazer uma brincadeirazinha, apresentando uma obra de arte magnífica que está numa praça de Portugal, não é? E é essa escultura feita para festejar o romance Relíquia de Eça de Queiroz. Quem leu? Quem leu? Acho que todos nós lemos um pouquinho, sabemos da história, né? Então, um artista português, né? Maravilhoso artista, como estão vendo, ele constrói sobre a afirmação lá de Eça, a Relíquia, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Aquela fantasia, se você remove o manto, você então tem a verdade nua e crua, digamos assim, né? Como nós dizemos. É muito bom o romance investigativo da alma humana que nós encontramos no século XIX. Coisa realmente fantástica. E no século XX também, e ainda hoje existem buscas desse tipo, mas existem os períodos clássicos dessas grandes obras que realmente emolduram a nossa história, né? E aí vai tanta coisa mais, meus amigos. Freud vislumbrou a verdade, mas toda a verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma, ainda encerrada nas telas da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não o bastante. Médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. Que tal? Isso não está num prêmio Nobel de Literatura, não. Isso está entre a terra e o céu, ao alcance de todos, por preço módico. Né? Basta apenas que nos empenhemos de descobrir e de migrar por essa coisa magnífica. Meus amigos, fico acanhado porque passei 12, 13 minutos, quase 15 do tempo, mas saio daqui feliz pela atenção que vocês me dedicaram. Eu que tinha tudo para não estar aqui hoje, precisei matar alguns leões para estar aqui sorrindo com vocês, mas me sinto imensamente compensado. Peço desculpas de não ter sido mais dinâmico, exatamente porque as condições físicas não são favoráveis hoje. Mas muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe muito esta entidade que nos abriga nesta oportunidade. É um ponto de luz neste lugar. Inclusive está tomando banhos de loja toda hora. Daqui a pouco isso aqui está tão valioso. É melhor construir logo essa coisa aqui. Muito bem. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E confiem. Confiem na leitura. Essa possibilidade, por exemplo, de projetar os textos que nós trazemos, é precioso. Não é? Não, eu tenho que fazer uma dinâmica, tal, gritar. Não precisa não. Mas que as pessoas leiam e vão descobrindo essas coisas e isso nos alimenta e nos conforta. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado à nossa querida doutora Silvia, que é uma pessoa que
enternece a todos nós com a sua delicadeza, o seu valor. E então, está tudo certo, nada errado. Olha que frase linda aqui que ele deixa, né? Pela verdade, sem amor é como luz estéril e fria, não é? Então, vejam quantas verdades esse ser que é verdade, né? Que ele é a verdade, traz para nós aqui. É sim, muito mais. Então, meus queridos, que essa verdade que é o nosso Jesus, que o nosso Cristo, nosso Mestre, possa realmente fazer essa grande morada no nosso coração, não é? E citando Paulo, como o professor disse, que a gente possa fazer da nossa vida esse encontro com Damasco e essa luz possa realmente penetrar em definitiva, porque ele está esperando isso da gente, não é? Muito obrigada, viu, meu querido? Tão maravilhoso, sempre, sempre. O senhor sabe que eu sou fã, né? O senhor sabe. Esther, é isso? Estava ali Esther, Ana Júlia e Patrícia. Esther, Ana Júlia e Patrícia, no finalzinho, venham receber seus evangelhos, viu? Muito obrigada pela presença. Venham mais vezes. Lembrando também o nosso seminário As Cartas de Paulo, que a gente vai ter no dia 30 de agosto, vai ser semana que vem, né? Sábado desse que vem, a 15. A gente... Oi? Tem mais um? Quem? Seja muito bem-vinda, Thaís, à nossa casa, viu? A gente oferece o evangelho aqui no final, e você vem buscar, tá? Preciso de mais 2. Então, as cartas de Paulo vai ser no dia 30 de agosto. Quem não comprou o ingresso, compre. A gente está vendendo ali. É um seminário maravilhoso. A gente vamos tá trazendo aqui para Recife o Vitor Hugo, de Minas, o professor Severino Celestino, o Álvaro Mordecai, lá de São Paulo. Então, a gente vai passar um dia falando sobre a carta aos Coríntios. Então, é um dia muito especial para nós. E toda venda vai ser revertida para a construção da nossa sede, da ONG Caminho do Bem. Tá bem? Então, espero todos lá. A gente vai ter um passe coletivo hoje, tá bem? E vamos fazer a prece, por favor, professor? Olha, meu filho que me trouxe aqui hoje, quando ele soube que eu estava com dificuldade de encontrar um motorista para o meu carro. Chego aí em 10 minutos, meu pai. Então, eu vim inclusive num carro muito melhor do que o meu, lógico, né? Mas eu gostaria muito de que... do banco ainda. É tão bom que já está beneficiando a gente, né? Então, repasso para você. Orar. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais presentes nessa casa de trabalho e oração, reflexão, estudo, verticalização de nossos conhecimentos e iluminação do nosso ser, a nossa primeira palavra é de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e, mais que isso, unidos em torno dos teus ensinamentos. E se pudermos pedimos coragem, resiliência, resignação, disciplina para enfrentarmos desafios de nossas vidas, de nossa convivência, de nossa sociedade, de nossa caminhada desse progresso evolutivo ao qual somos convocados. Que tu possa estar conosco hoje e sempre. Assim seja.